Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. Comprando seu apartamento aqui no edifício Atos até 31 de dezembro, você ganha uma TV de 65 polegadas 4K. Tá esperando o quê? E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Achou que a gente não vinha? Não, a gente vem. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Espero que você tenha vivido um ótimo fim de semana. E foi um fim de semana diferente, fim de semana de aniversário da nossa São Roque, mas sem ter a festa, né? Sem ter a procissão do padroeiro, e a Praça da Matriz, exemplo que está hoje com essas imagens que nós temos aí da Associação Comercial. Foi assim, né? Porque a gente teve durante o dia 16. A praça sempre muito lotada, com muita gente, mas infelizmente esse ano foi um momento diferente, né? Então a gente espera que a gente possa superar toda essa fase e que a gente possa voltar a ter mais uma vez a nossa festa de agosto com procissão, com as barracas, que a gente possa ter tudo nesse sentido aí. Eu estou abrindo aqui, vou ajeitando aqui todas as informações, e aí a gente já vai bater um papo aqui com os nossos comentaristas, tal, para que a gente possa ter aí as informações e os detalhes. Não é só que uma pessoa perguntou se algum ano a gente deixou de ter a festa de agosto, deixou de ter a procissão. Olha, a informação, a única que eu consigo, né, nos últimos quase 100 anos, é que a gente sempre teve a procissão sendo realizada. A exceção foi 1924, onde a festa de agosto acabou acontecendo em novembro. Mas o que foi que a gente teve naquela oportunidade? A gente teve uma Revolução Paulista de 1924, e é chamada essa revolução como a Revolução Esquecida, né? Porque a gente tem aí a Revolução Constitucionalista de 1932, que é lembrada, né? Que a gente tem muito essa data, mas essa Revolução de 24, ela é esquecida. Então foi o seguinte, né? Basicamente, né? A capital paulista, São Paulo, foi palco assim do maior conflito, segundo colocam os historiadores, urbano da história do Brasil. Explosões de bombas, moradias e prédios destruídos, bombardeios por aviões, soldados, metralhadoras, e essa revolução teve início no dia 5 de julho e terminou no dia 28 de julho, então foi muito próximo aí do período das festas de agosto.
E a revolta foi motivada pelo descontentamento dos militares com a crise econômica e a concentração de poder nas mãos de políticos de São Paulo e Minas Gerais. Então a gente não teve as festas de agosto de 1924 ocorrendo tradicionalmente no mês de agosto, porque a gente teve essa revolução. E depois, em registros até publicados pelo jornal Democrata, a gente tem lá dizendo que essa festa de agosto acabou ocorrendo em novembro. E esse ano não poderia ser realizado em novembro, poderia ser realizado em outubro. Infelizmente, a gente não tem essa garantia de que a situação estará controlada, né, nesse período, né? Hoje mesmo houve um questionamento com relação à corrida de São Silvestre. A corrida de São Silvestre ainda não está descartada. O carnaval, sim, na sua data normal, e a gente deve ter o carnaval de São Paulo ou em maio ou em julho. E por que não no mês de junho? Porque em junho a gente tem aí as tradicionais festas no Nordeste, as festas juninas, então o carnaval será em maio, será em julho. E a corrida internacional de São Silvestre ainda não está adiada. Existe ainda essa possibilidade, vai depender de como vai estar a situação até o fim do ano. Mas o Réveillon, por exemplo, que você precisa de uma maior estrutura para a organização, já está confirmado que nós não teremos. Outro detalhe, assim, que até de história, e outro dia eu até precisaria buscar mais esses detalhes, né? Outro dia perguntaram também para mim se a gente já teve corrida, a corrida de Aleluia. Eu tenho até um texto, se você entrar lá no site vanderluiz.com.br, eu fiz um texto lá dizendo os anos em que a gente não teve a corrida de Aleluia, que foi adiada também esse ano, né? Aliás, foi cancelada, inicialmente adiada, a expectativa é que pudesse ocorrer mais à frente, mas não vai ter jeito. Até eu tenho um texto aqui, eu até posso falar os anos que a corrida de Aleluia deixou de ser realizada. E perguntaram para mim se carnaval já deixou de ser realizado. Olha, a gente, por exemplo, sempre teve, eu lembro que em 96, acho que foi 96 sim, que nós não tivemos carnaval de rua, né, com o desfile das escolas de samba, o carnaval lá na avenida, e com blocos e tal. A gente teve um trio elétrico, então a gente teve, acho que foi no último ano do governo Wagner Nunes, a gente teve um carnaval diferente, sem ter a concentração lá na Avenida Bandeirantes, né? A gente teve um trio elétrico, que talvez também, eu nesse período estava trabalhando lá na Jovem Pan, lembro até que em 96, acho que foi um ano que eu fiz o Projeto Verão e eu passei o carnaval lá acompanhando o carnaval do Guarujá. Mas então acho que é essa alteração que a gente teve. E aí, mas perguntando o que a gente já teve carnaval fora de época. Em São Roque aconteceu o seguinte, até um assunto que a gente precisa trazer até mais detalhes, né? Mas nos anos 60, comecinho dos anos 60, se não me falha a memória, nós tivemos um grave acidente no carnaval da cidade. Perdão que eu não vou lembrar agora o nome do folião, mas eu tenho já em outros registros aí no meu site. Teve um folião que todo ano ele trazia algo diferente para o carnaval. Se tiver até alguém mais com a faixa dos 60 anos, tal, talvez até lembre o nome para essa pessoa. E essa pessoa estava preparando, era aquele tempo da gente chegar da corrida para chegar na lua, tal, e essa pessoa em cima de um caminhão, ele tinha pólvora e fazia uma explosão. E infelizmente a gente teve uma explosão muito forte e essa pessoa faleceu. Até em várias entrevistas que eu fiz com o Nininho Biasi sempre citava o nome desse rapaz, e teve uma morte, né? Então ali muito próximo de onde seria hoje o Banco do Brasil, a gente teve essa explosão e acabou o carnaval, né? A morte de uma pessoa. E aí a informação que a gente tem é que o carnaval foi realizado no domingo de Páscoa, entendeu? Passou, que aquele tempo se respeitava muito a quaresma, né? E aí, acho que o padre, se não me falha a memória, era o padre Luciano Túlio Grilli, e aí nós tivemos o carnaval sendo realizado num domingo de Páscoa na nossa São Roque, né? Então tem esses detalhes, né? Então, história, a corrida de Aleluia deixou de ser realizada em 9 oportunidades, agora 10, né? A primeira corrida de Aleluia foi disputada em 38 e aí sofreu 3 interrupções. Por conta da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, não foi organizada em 42, 43, 44. Nesse mesmo período também foram canceladas 2 edições.
Santa Fé Grafe de Oliveira. Ele era de Caieiras e ele retornou em outras oportunidades a São Roque, né? Retornou, até outro dia eu estava levantando umas informações aí, participou de corrida de São Silvestre e tudo, mas ele guardava com muito carinho. Ele falava que foi a prova mais emocionante da vida dele, essa vitória que ele teve na primeira edição da corrida de Aleluia em 38. E eu lembro depois que ele retornou em outras oportunidades de São Roque. Eu lembro já que teve um ano que nós fizemos a transmissão pela Rádio Universal de São Roque e o Santa Fé Grafe de Oliveira foi homenageado. Aliás, a Corrida de Aleluia também tinha essa marca aí durante alguns anos, de sempre trazer alguém para ser homenageado. Como nós tivemos, por exemplo, o Ademar Ferreira da Silva vindo participar, principalmente ali no período do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, a gente teve sempre alguém que veio para ser homenageado, né? Em outras administrações também tivemos isso. Então esse detalhe, né? A Corrida de Aleluia já foi adiada, sim, a gente já deixou de ter aí 10 edições. Com relação à Festa de Agosto, a informação que eu tenho é essa, que em 24, por conta da Revolução Paulista, ela foi realizada em novembro, e Carnaval em São Roque tem esse episódio aí em razão de uma morte de um folião, lamentável, né? Nós tivemos o Carnaval sendo realizado depois, né? Sendo realizado no domingo de Páscoa. Bom, estamos aqui com a nossa linha aberta, só estava pegando uma informação, o nosso Marcos Nogerini até mandou um recado aqui que estava com um probleminha de áudio, mas Marcos Nogerini, dá uma confirmadinha só o seu, porque eu tenho a sinalização aqui de normal, né? Normal, então é isso aí. Então, Nogerini, meu áudio para mim aqui está normal, tá ok? Mas obrigado por você. A Simone Júdica também está dizendo que mais uma sem áudio aqui. Então a gente tá com esse probleminha técnico aqui e nós já vamos tomar aí a providência. Mas pra gente aqui a gente tem o áudio normal, tá? Então até a Simone Júdica aqui pode confirmar pra gente. O Marcos Nogerini, por favor, dê o retorno pra mim também aqui, porque aqui, inclusive no nosso retorno, né, por outro celular aqui, a gente tem essa informação. Ok? Então vamos lá. Pode confirmar para mim aqui. Está normal. A Cláudia Câmara dizendo que está normal. Obrigado, Cláudia Câmara. Olha aqui a minha amiga Tiffany Moreira dizendo que está normal. Então tá bem. Já estamos empatados 2-2 aqui. Que a Simone falou que deu um probleminha. O Marcos Nogerini falou que também estava abaixo o áudio. Mas agora a gente já tem 2 pessoas aqui falando que está normal e pra gente aqui também. Já a gente já vai entrar em contato aqui também com a Simone Júdica para participar. A Simone que tem pro Jair também. Então tá bom. Então está tudo ok, Jair. Presidente. O presidente veio lá do gabinete. Obrigado, presidente. Ok, presidente. Então tá bom. Faz um contato com o nosso Zé Fernando Rabechini. Vamos saber o que o nosso Zé Fernando Rabechini tem a dizer pra gente. Aliás, você pode mandar sua mensagem aqui também, dizendo como é que você teve aí a sua festa de São Roque, né? Como é que foi sua festa de São Roque, sem ter a oportunidade da gente estar nas ruas aí, né? É diferente. Até algumas pessoas falaram o seguinte: olha, nós estamos fazendo aqui a venda de alguns produtos como se fosse na festa de São Roque. Eu acho que toda iniciativa é válida. A gente teve aí algumas iniciativas nesse sentido. Mas você vender os mesmos produtos da festa de São Roque e não tendo a festa, claro que você perde o grande atrativo, né? Porque é a festa que motiva você sair, você tá na rua e ali você fala, poxa, vamos ali experimentar tal coisa, vamos comprar tal coisa, você tem essa motivação. É mais ou menos assim, você vai em jogo de futebol, lá no Pacaembu, no Morumbi, e era muito comum, quando a gente chegava ali na entrada do estádio, a gente comia um sanduíche de pernil. Pô, então, ir ao estádio para trabalhar, né, vendo com futebol, ou para assistir um jogo de futebol, era muito normal pra gente comer ali um pernil, né? Falar, poxa, que legal, porque fazia parte do pacote. Aí se você vai no estádio e não tem o jogo, só para você comer um lanche de pernil na porta do estádio, fala, olha, não tem jogo no Pacaembu, não tem jogo no Morumbi, mas vai estar lá o vendedor de pernil. E você de repente não tem aquela motivação do futebol. Claro que você pode vender o pernil ali, mas você não vai ter a mesma venda, porque não tem o apelo do jogo de futebol, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? De você não ter o principal evento ocorrendo ali para chamar a atenção, né? Às vezes você pode ter, por exemplo, uma barraca de pastel de feira. Você pode ter uma barraca
e vender pastel. Mas o pastel na feira tem uma outra pegada, né? Que você fala, vou até a feira, aproveito e já como o meu pastel, o meu caldo de cana, né? Ou como eu gosto de falar, o Zé Balaio, garapa, né? Então se tem que ter, é igual eu falo assim, nesse momento de pandemia, tem muita gente que fala, mas por que você tá tão preocupado, né? Querendo que logo os bares, restaurantes abram, se você pode consumir a bebida na sua casa. Mas tem aquela falta do clima, né? Falta o clima, né, do bar, porque você tá ali conversando, tal, a bebida é a mesma, o valor pode, né, se você comprar no supermercado, você vai pagar mais barato, mas você não tem o clima, né? Tudo isso faz, o clima faz a diferença, né? Até o Zé Fernando está conosco? Tá tentando fazer o contato com o Zé Fernando, se não der com o Zé Fernando, a gente faz primeiro com a Simone, tá? Tá, que beleza, hoje nós estamos como se fosse uma ressaca, não teve festa, mas tivemos uma ressaca aí. Se tem o Vinícius? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, antes de ter a participação do Zé Fernando Rabechini, eu quero agradecer ao meu amigo Vinícius Paes, que ele fez um esforço muito grande durante a semana, porque ele queria apresentar pra gente aqui, ainda antes do dia 16 de agosto, uma música que ele fez e que fala de São Roque, que fala de uma via sacra mais boêmica, né? E também andando assim pelas ruas da cidade. Só que o clipe não ficou pronto. Mas o Vinícius participou com a gente na última sexta-feira, junto aqui com o Roberto Godinho, e ele cantou ao vivo. Mas ele falou, não, mas eu preciso mandar o videoclipe também. E ontem à noite esse vídeo ficou pronto e o Vinícius Paes mandou pra gente. Então a gente vai reproduzir aqui. Obrigado, Vinícius. O nome da música é Via Sacra. E é uma via sacra diferente, né? Não aquela, né, da Paixão de Cristo, é uma via sacra pelos bares da cidade. Então, obrigado ao Vinícius Paes, que lançou essa música chamada Via Sacra, exatamente no dia em que São Roque completou 363 anos, de uma forma diferente. E já que a gente não está podendo vivenciar o contato das pessoas, mas enquanto nós aguardamos esses dias melhores, a música é uma forma da gente caminhar pelos bares da nossa São Roque. Então vamos ouvir aqui, obrigado ao Vinícius Paes, que fez essa música em parceria com o André Fernandes, que é lá de São José do Rio Preto, montou um vídeo onde ele gravou imagens da noite de São Roque, tudo direitinho, protegido, com máscara, tudo, e mandou pra gente se vir. Então vamos lá, como que pra gente fechar esse aniversário de São Roque nesta segunda-feira, essa música Via Sacra, feita pelo nosso Vinícius Paes, ao lado do André Fernandes. Acompanhe aqui no Linha Aberta. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Pecador, que até a imagem do andor me derrubou na descida. Rolei por toda a Marechal e nem era carnaval. Parei no bar da Maria, pedi um rabo de galo e corri me consagrar num torresmo de barriga. Pois se há grande pecado no terreiro ou no calvário, é matar o santo de lombriga. Me perdi da procissão, sou da noite o sacristão. Fui pregar no bar do Chico, rezei fiado no rosário, meti mais sal na hóstia, cerveja pra molhar o bico.
Subi Santa Quitéria, de joelhos pro Alencar, pra tomar pitu, curar fadiga. Pois se há grande pecado no terreiro, no Calvário, é matar o santo de lombriga. Me deparei com Mateus, que também é filho de Deus e pai de plantas medicinais. Esquivei dos seresteiros, subi o morro do Cruzeiro, acendi vela, bebi um pouco mais. Sou cachorro de São Roque, não sinto frio nem passo fome. E se puder, arrumo briga. Pois se há grande pecado no terreiro, no Calvário, é matar o santo de lombriga. É matar o santo de lombriga. É matar o santo de lombriga. Deus me livre, André Fernandes. Muito bem, aí está o nosso Vinícius Paz ao lado do André Fernandes fazendo essa música chamada Via Sacra, onde ele faz uma via sacra aí por alguns bares da nossa São Roque, tá bom? Aliás, se você é cantor, se você tem seu grupo musical, mande pra gente aqui o vídeo, que a gente tem muita gente boa aqui da nossa São Roque, de toda a região e de outro estado também. Hoje com a internet a gente tá tão próximo, né? Então as pessoas podem mandar pra gente que a gente vai colocar. Aliás, hoje já recebi uma ligação do Will Lessa, que já participou aqui com a gente e falou que tem música nova na parada aí. Então provavelmente na quinta-feira a gente vai ter o Will Lessa participando com a gente aqui para falar do lançamento de música também, tá legal? Pode mandar pra gente, sempre com muita alegria a gente vai colocar essa participação aqui, tá? O Will Gonçalves está acompanhando aqui, um abraço ao nosso querido Will Gonçalves, que esteve ativamente participando da procissão, né? O pessoal do Dom Pato organizou, trazendo uma imagem de São Roque, aí perguntaram, poxa, mas a imagem de São Roque que foi usada lá pelo Dom Pato, uma imagem branca de São Roque, então, pois é, uma imagem, uma réplica da imagem de São Roque que a gente tem no Morro do Cruzeiro, por isso que é uma imagem branca, né? Essa imagem do Cruzeiro lá, a que está no Cruzeiro, ela ficava em cima da antiga Igreja da Matriz. E quando a gente teve lá a demolição e a construção da atual Igreja da Matriz, isso nos anos 30, né? Essa imagem de São Roque foi lá para o Morro do Cruzeiro. E nessa procissão realizada aí pela Via Dom Pato, era uma réplica dessa imagem do Cruzeiro, uma imagem de gesso, né, de isopor aí que a gente tem, e eu acho que inclusive é da dona Vilma Bocato, abraço a Vilma Bocato, Adriana Bocato, elas que estão sempre acompanhando também e participaram e colaborando. E outro detalhe, aí a imagem que foi utilizada pelo pessoal da Santa Quitéria, né, que foi também uma outra iniciativa que a gente teve aí, é uma imagem de São Roque que foi usada no desfile desse ano. Porque, para quem não lembra, né, foi esse ano, mas a gente está meio perdido no tempo aí, a Escola de Samba da Santa Quitéria prestou uma homenagem ao padroeiro São Roque no desfile de carnaval. E nós tivemos lá uma imagem de São Roque. Aliás, né, sempre existe polêmica quando você coloca temas religiosos no carnaval, né? Já teve muito mais, agora a gente já está até mais tranquilo nesse sentido aí. Mas o Marquinhos da Fanfarra falou que o objetivo foi com muito respeito de falar de São Roque. Aliás, a gente teve lá várias alas, né? Ala da entrada dos carros de lenha, o mestre Sala e porta-bandeira, eles vieram como os representantes dos bailes de aniversário de São Roque. A gente teve lá também São Roque Peregrino, tal, foi uma homenagem que o Marquinhos da Fanfarra faz questão de colocar, dizendo que sempre foi com muito respeito. E, curiosamente, né, a gente não poderia imaginar isso, né? Essa imagem que foi utilizada no desfile deste ano do Carnaval de São Roque,
retornou à Avenida Bandeirantes, agora, né, no dia do aniversário da cidade. E a gente teve uma boa participação nesse sentido também aqui. Quero agradecer aqui o Marcos Nogerini, está falando que gostou muito da música aí do Vinícius Paz, obrigado. E a Jana Gione agradecendo aqui, valeu, Wander, pelo espaço de sempre, o Vinícius Paz aqui. Tô no trânsito acompanhando no celular da Jana. Legal, obrigado, Vinícius Paz. A gente que agradece realmente o carinho que você tem com a gente aqui. E aliás, a gente divulgou e nós tivemos com muita alegria na sexta e também no sábado a realização das duas primeiras noites da primeira mostra online com faca, que é a confraria de autores, né, de canções de São Roque e região. Foi com muito sucesso. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto, o Edson da Isa, a Isa, o Vinícius Paz, o Carlinhos Pérez, o João Bide, o Matheus também, o Matheus Pessotta. Foi muito legal, muito bem montado, muito bem editado. Tivemos as apresentações de 16 músicas na sexta-feira e 16 músicas no sábado. Agora 10 músicas serão reapresentadas no próximo sábado, dia 22. 9 músicas serão escolhidas pelos próprios autores, só que o autor não pode votar na música dele, e uma música será pelo júri popular. Então, se você entrar na página do YouTube da Confaca, Confraria de Autores de Canções de São Roque e região, você pode votar. E a música que tiver mais curtidas no YouTube também vai para essa reapresentação. Não é uma disputa, né? Onde você vai ter aí de primeiro a 10º lugares, não. Mas cada música classificada final já garante uma premiação de R$200. A gente vai voltar a falar aqui durante a semana. E o Will Gonçalves, né, que esteve ligado lá diretamente, aliás, ele que fez a parte musical lá, a curadoria musical, esteve separando as músicas lá, dos dobrados e tal. O Will Gonçalves disse que 150 carros participaram da carreata do Dom Pato. Parabéns a todos envolvidos, isso realmente é bem legal. E nós vamos conversar aqui com a Simone Júdica nesta segunda-feira, meio com ressaca, né, de uma festa que não teve, ressaca de uma festa que não teve, é realmente estranho, né? Simone Júdica, um dia depois do aniversário de São Roque, um aniversário sem festa, mas foi um aniversário e a gente pode ter muita reflexão, e você inclusive tem uma coluna, uma crônica que você publicou lá no nosso site falando disso, né? Como é que é ter uma festa de São Roque sem ter festa, sem ter procissão. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Wander, boa tarde, Guilherme, boa tarde, presidente, Jair, boa tarde aos nossos ouvintes internautas. Pois é, Wander, esta vez tudo está diferente. Mas nós não podemos perder de vista também as boas lembranças que nós temos. Essa saudade gostosa das festas de antigamente, dos costumes que a comunidade vem cultivando ao longo do tempo. Então eu resgatei, na verdade, uma crônica que eu já havia escrito, que se chamava Agostices. E essa crônica é interessante porque foi ela também que ocasionou depois a ideia do nome São Roquices para a minha coluna, que é o nome que existe até hoje. Essa então, é a origem, então. Isso, a origem, tudo começou com as Agostices. E as Agostices fizeram tanto sucesso lá em 2013, quando eu escrevi essa crônica, e eu tinha em mente colocar um nome para a minha coluna, porque eu escrevia semanalmente já para o Jornal Democrata, mas a coluna não tinha um nome. Era conhecida como a coluna da Simone Júdica. E aí, a partir dessa ideia das Agostices, depois vieram as São Roquices. E o nome acabou pegando, tanto que muita gente se refere a coisas de São Roque que não estão escritas na minha coluna e nem tem necessidade de estar, mas que são coisas que pertencem à cidade, como São Roquices. E, claro, o ideal é sempre escrever coisas novas. Mas neste ano, como nós estávamos todos, como estamos, né, nesse sentimento de não podermos nos reunir, de resgatar as memórias, as lembranças e com elas aquecer o nosso coração, então eu tive essa ideia de republicar, então, as Agostices. E é interessante também, Wander, eu até sou suspeita para falar, né, que é interessante, mas eu acho, porque eu fiz em forma de uma crônica rimada. Então, eu não conhecia a crônica rimada, né? Existe crônica rimada ou você que criou, Simone? Então, Wander, para falar a verdade, eu nunca vi.
Mas como eu gosto muito das rimas, então eu acabei fazendo algumas vezes essas crônicas rimadas. Eu fiz uma crônica rimada também para falar a respeito do nosso jardim da Praça da República. Eu fiz uma crônica rimada para saudar o centenário do Democrata. E eu percebo que as pessoas gostam também, porque além de trazer as ideias, acaba tendo uma certa graça maior, porque se faz um jogo de Simone, palavras, as palavras rimam. Então deixa eu até mostrar o seguinte, a imagem vai chegar para você daqui a pouquinho, e como é que você fez aí? Deixa eu pegar meu óculos que tá longe aqui, vamos dizer uma coisa para você, viu? A idade vai passando. Fiz as rimas. Então acontece lá, ó, quando termina cada parágrafo, né? Então lá, meses atrás, se alguém ousasse anunciar o que hoje vivemos ou estamos privados de viver, ergueríamos toda a voz para indignados, ofendidos ou incrédulos, falar com um convicto e sonoro que tolice. E a partir dali, tudo que vai terminando, deixa eu ver, depois no parágrafo seguinte, agostices, né? Aí se foi seguindo, né? Vamos descer ali, ó. Vamos pegar o terceiro parágrafo. Agosto em São Roque e tal, esquisitices. Aí termina com maluquice. Aí repetições ou mesmices. Olha lá. Se não repetir uma palavra, deixa eu ver. Sem feitice. Gabulice. Opa! Gabulice o que é de quem é gabola, de quem gosta de contar vantagem. Gabulice e gulodice, né? Das barracas e tal. Eu tô na gulodice. Eu tô na gulodice. Pieguice, olha lá. Se não repetiu nenhuma, bisbilhotice. Não repeti nenhuma. A velhice. Vamos lá, depois eu quero voltar para falar dessa homenagem à festa, desce um pouquinho mais. Vamos ver o que você colocou. Rabugice. Peraltice, sandice, criancices, agostices, aí se pode repetir, porque é o nome da crônica, desperdício, é o título, e tá aí. Então, você terminou sempre fazendo uma rima, ó, bem legal isso aí, Simone, achei bem legal. Ai, que bom, Wander, que você gostou. Então, agostice. Então, eu gosto muito de fazer, porque isso estimula também a imaginação das pessoas, tem um jogo de palavras, como eu falei, então é muito gostoso, e mais gostoso até do que fazer, Wander, é receber depois as opiniões dos leitores. Então, a crônica foi publicada no seu site, foi publicada também no Facebook, muitas pessoas compartilharam, e as pessoas compartilharam também por meio do WhatsApp, e eu recebi muitas mensagens dos leitores, sempre gentis. Eu só tenho elogios a fazer aos meus leitores, que até me paparicam de tão bem que eles me tratam. E todos gostaram e falaram que se lembraram de várias coisas que eu escrevi na crônica e nem tem mais, como o concurso das bonecas vivas, concurso os cavalinhos. Os cavalinhos. E havia os cavalinhos da Praça da Matriz, o portal que havia entre a casa do Barão de Piratininga e o Bar Chique. Então, tudo isso é muito gostoso porque vai trazendo à memória das pessoas coisas que já estavam esquecidas, e principalmente neste ano em que nós não tivemos nada disso, poder recordar esses acontecimentos e coisas que parecem até insignificantes, como você parar a comer, de repente, um pastel ali na barraca da obra assistencial, ou um doce, enfim, em algum lugar por ali, um lanche, como você falou do lanche de pernil, e parece uma coisa boba até, mas nesse ano em que nós não pudemos fazer, que falta que isso fez para todos nós, porque é gostoso quando você fica ali, você encontra os conhecidos, as pessoas que hoje moram fora de São Roque e acabam vindo, deixam para visitar a cidade, a família nessa época da festa. Então é muito gostoso. Eu senti bastante falta disso. Eu não tenho o costume de participar da parte religiosa, mas participo, como dizia o prefeito Mário Luiz, da parte profana. Entendendo-se, né? A parte profana como frequentar ali as barracas, encontrar as pessoas, conversar, e com respeito, claro, aqueles que participam da parte religiosa também. Não, e participo também da sessão da Câmara, que faz parte, que está citada, inclusive. Pois fez falta esse ano, hein? E outra coisa, são coisas que vocês colocam, então, por exemplo, né? Para mim, marcava muito, né, a festa de São Roque, o torrone. E, infelizmente, esse senhor que vendia torrone faleceu, ele morava em Votorantim, era uma tradição do pai dele.
Aí o filho hoje acho que é advogado e trabalha no Banco do Brasil em Sorocaba, que até veio várias vezes ajudar o pai, mas não deu sequência, né, por outros compromissos profissionais e tal, mas faz uma falta muito grande o Torrone. Eu fiz uma entrevista com ele, Wander, eu creio que 2 anos antes dele falecer, né, dele parar de vir. E ele me contou essa história, que quando ele era menino, ele vinha com o pai dele, porque foi o pai dele que começou. Então ele vinha com o pai e ele se lembrava de quando a Avenida Tiradentes era de terra ainda, ele me contou várias coisas interessantes. E ele me disse que o pai dele nunca deixou de vir para a festa de São Roque. E assim também ele fez. Então era tradicional, ele ficava, era uma barraca pequenininha, ali naquele cantinho, né, quase era a única ali, que ficava na praça, isso, né? Isso, para descer ali a Avenida Tiradentes. E ele conhecia muitas pessoas que acabaram fazendo amizade com ele. E quando ele faleceu, eu conversei com o filho dele, e aí fiz então uma matéria, novamente, já tinha feito uma matéria com ele em vida, o que foi o melhor de tudo, né? Porque é gostoso você fazer a homenagem quando a pessoa pode ver, né? E depois, quando ele faleceu, eu escrevi novamente. E são muitas lembranças que as pessoas têm, que as pessoas guardam. Eu me lembro também, quando eu era criança, e você certamente vai se lembrar, que as barracas na Tiradentes eram somente no dia 15 e no dia 16. Não havia esse costume que agora existe, já faz alguns anos, de fechar a Avenida Tiradentes ali para as barracas. E vinham aqueles mascates que traziam aquelas quinquilharias, né, aquelas novidades, que hoje não tem mais sentido, porque hoje com essas lojas do chinês, do coreano, essas lojas que eram as de R$1,99, né, que agora já são de outros preços, mas hoje tudo isso se vende no comércio, mas naquele tempo não. Eu me lembro quando eu era criança que nós esperávamos para ver as novidades que seriam trazidas. Tinha sempre um brinquedo, um ioiô, tinha sempre alguma coisa, né? Não, eu tava aqui separado, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Eu tenho uma foto do rapaz do Torrone. Guilherme, mandei pra você, ó. Pra quem quiser, pra você colocar, Guilherme, é o seguinte, porque esse rapaz do Torrone, esse senhor do Torrone, né? Quem fazia o contato com ele era o Vitorinho Tozzi. Aliás, preciso trazer um dia o Vitorinho Tozzi aqui, que ele era o que fazia. Ele fazia o contato. Ele me contou isso. Ele que ligava pra ele e tal. E aí eu conversei com o filho dele e ele até falou o seguinte: olha, meu pai faleceu, mas ainda tem, olha lá a foto lá do Torrone ali, ó. Olha lá, uma foto do Torrone, daqui a pouco vai chegar para Simone, bem em frente ali, na esquina da antiga Tânia Presentes, né? Na casa da Masília Ribeiro Lopes. Pode deixar mais um pouquinho a foto, que até eu vou falar o nome dele aqui. O nome dele era José Gomes Poliano. José Gomes Poliano. E outra coisa, e ele tinha 66 anos. Não era assim, vamos dizer, uma idade avançada, né? 66 anos, e ele vinha há muitos anos, né? Na festa de São Roque e tal, e ele acabou falecendo. Desde criança. E deixa eu ver aqui, ó, que ano foi que ele faleceu? Ele faleceu em 2015, então já são 5 anos. Isso. 5 anos. Eu não me recordava exatamente, eu estava na dúvida se seria 2015 ou 2016. Eu tenho, como você sempre diz, que aqui tudo é ao vivo, mas eu tenho uma foto dele também de quando eu fiz a matéria, e na minha foto ele está mais de perto. Mais próximo. Eu vou separar depois e vou mandar para você também, Wander. Ou nós podemos também publicar novamente, contando a história dele, legal, porque é bem legal. As lembranças dele. E tudo isso é o que enriquece, são coisas que, se você analisar bem, são muito simples, mas é esse conjunto de simplicidades que enriquece as lembranças, que torna a festa tão especial. E até porque hoje, Wander, se encontra tudo para comprar em qualquer época do ano. Veja que Panetone tem o ano inteiro. O ano todo, mas antes não, as coisas tinham a sua época própria. Então eu me lembro que, por exemplo, eu era uma pessoa que esperava a festa de agosto para comer maçã do amor. Então hoje tem uma facilidade para se comprar tudo. E eu vou contar uma curiosidade para você. Você sabe que descendo ali a 15, a Doutora Estevô, agora acho que ela não está trabalhando, né? Tem uma moça que vende doces, cocadas ali, né? Ela vende cocada e ela vende maçã do amor. E sabe por que ela vende maçã do amor? Você pode fazer uma crônica disso também. Por conta da gravidez da Márcia. Porque a Márcia estava grávida e queria maçã do amor.
E o André ia nascer em janeiro, então foi mais ou menos no fim do ano. E não podia nascer com cara de maçã do amor, né? Não podia nascer com cara de maçã. Aí o que aconteceu? A gente foi procurar maçã do amor e não achava, porque maçã do amor se encontra na festa de São Roque e em festa junina é normal ter, né? E a gente não encontrava. Aí eu fui falar com ela, falei, pô, você não tem maçã do amor? Ela falou, não. Mas eu posso fazer. Aí eu expliquei pra ela, tal, porque estava grávida do André e tal, e ela pegou e fez maçã do amor, eu fui lá comprar. E agora, sempre que eu passo lá, ela tem maçã do amor para vender, e ela fala assim, olha, eu faço maçã do amor agora direto por conta daquele pedido que você fez, entendeu? Então, olha, que dá uma crônica, sim, Wander. Vou colocar aqui na minha lista dos temas, com certeza. E ela tem agora maçã do amor. Veja que são essas coisas interessantes que... como eu falei, que enriquecem, né, as nossas lembranças, que enriquecem a cidade, porque ela com certeza conta essa história também para várias pessoas que vão lá, que param comprar maçã do amor. Então é muito legal tudo isso. Nós temos que sempre manter esses registros da história. Então isso aí já está na minha listinha aqui dos temas para escrever uma crônica, com certeza. É muito doce. E outra coisa, e outra coisa, assim, por exemplo, a gente falava o que era essa corrida de cavalinho. Pelo que eu entendo, essa corrida de cavalinho, acho que era o Perino, né, que fazia, aliás, é o nome da brinquedoteca de São Roque. Agora não sei se é João Perino. Ele era uma corrida de cavalinho. Era o seguinte, era montada como se fosse uma pista de cavalo, só que não era uma pista oval, era uma pista numa prancha. E aí você tinha, era bem feito. Aí você ia virando uma manivela, e a pista, ela trepidava, que ela tinha um elástico lá na ponta. E os cavalinhos balançavam e iam competindo, entendeu? Então acho que era essa que era a corrida de cavalinho que falavam, né? E é uma coisa que marcou muito, o Nininho Biasi tem uma crônica que ele falava sobre isso, mas depois também tinha o outro cavalinho que eles falavam, que era o carrossel, que também vinha, então tem esse detalhe. E uma coisa que marcava muito na festa de São Roque, a praça era mais tranquila, apesar que ultimamente nas festas de São Roque a praça tem ficado, tem ocorrido, tem gente que não concorda comigo, mas tem ocorrido sim o esvaziamento. A festa está mais concentrada na Avenida Tiradentes. Mas um tempo atrás, em 75, com você, tá ali, inclusive com a nossa Ilha de Caras, né? Que o pessoal brinca ali, que os famosos de São Roque ficam ali naquele estacionamento do Roberto Godinho ali, próximo da barraca da Sociedade Protetora dos Animais. Mas tinha uma rifa que você comprava ali o número e tinha um carrinho bate-bate vermelho. E aquele carrinho, ele tinha que entrar numa casinha, né? Porque era muito comum ter aquela rifa do coelhinho entrar na casinha, né? Mas na Praça da Matriz era um carrinho vermelho, um carrinho a pilha, que ele era um bate e volta, né? Até o carrinho conseguir entrar no número, né? Eu nunca vi uma foto desse carrinho, mas não sei se lembra desse período que a gente tinha uma rifa ali na praça e esse carrinho bate e volta vermelho. Se lembra desse carrinho, Simone? Não me lembro, Wander. Eu acho que isso talvez fosse uma coisa que atraísse mais os meninos. Eu 75, não tenho lembrança 74. Nem de ouvir falar. E esse cavalinho também não é do nosso tempo. Sim. Essa corrida de cavalinhos é bem mais antiga. Eu acho que deve ter terminado, talvez, essa tradição pelos anos 60. Mas as pessoas mais antigas lembram e falam com muito entusiasmo, com muita alegria dessa corrida de cavalinhos. E outra coisa... Então são muitas coisas que vão... mudando... Que eram feitas e depois deixaram de fazer, como hoje também, né? Tem algumas coisas que começam, depois não continuam, principalmente quando tem uma pessoa que é idealizadora, como no caso, eu também ouvi dizer que era o senhor Perino, não sei qual deles, mas geralmente essas coisas que tem um engenheiro, né, que faz todo o sistema, que opera, e a hora que a pessoa não pode mais, muitas vezes ele não tem um sucessor. É o caso do Torrone também. É verdade, né? E a brinquedoteca, aliás, a brinquedoteca, não é João, é Oswaldo Perino. Oswaldo, né? Como fala o Marcelo Roque, hoje qualquer idiota faz rádio, mas tem que ser um idiota com vontade com o Google, né? Eu tive a vontade aqui, então Oswaldo Perino. Mas eu até tenho uma crônica do Nininho Biasi, que ele fala que tinha um italiano que participava. O Nininho colocava muita coisa nesse sentido, né? O Nininho também um grande observador. O Nininho era um grande observador, um grande cronista.
É muito legal. A gente vai resgatar essas crônicas do Nininho e vamos passar a republicá-las no nosso site, né? Que eu vou contar para você, Simone. Eu tenho todas as crônicas do Nininho. Quero agradecer a Vera Lambiase. Soube desse tesouro que você herdou. Então, quero agradecer demais a Vera, a Flavirene, o Flavinho, e a gente vai começar a publicar. A gente precisa, sim, colocar mais essas coisas. Tem muita coisa. O Nininho tinha uma coluna Você Sabia, no Jornal Democrata. Sabia, era o nome da coluna dele. No oferecimento embaixo da Padaria Selecta, né? Que hoje onde é o Snack House. O Snack House já está lá há 30 anos, hoje estava falando com meu amigo Enéas, um grande abraço, e ali foi a Padaria Seleta, aliás, o forno que tem lá na parede não conseguiu tirar porque senão caía a parede, então você entrando no Snack House e no fundo do Snack House, onde tem um espelho lá, atrás do espelho está o forno da Padaria Select, e ali tinha o Nininho Biasi, fazia a sua coluna e sempre colocava Padaria Seleta, pão quente todos os dias às 5 da tarde, uma coisa assim. E o Nininho, ele gostava muito da Segunda Guerra Mundial, gostava muito de navio, muito de avião, então ele tinha, tipo assim, a coluna. Você sabia que a Romaria de São Roque foi criada nos Cavaleiros de São Jorge em 29 de abril de 1929 pelo Monsenhor Silvestre Murari? Aí ele colocava que o Monsenhor Silvestre Murari participou em tais comunidades. Então ele ia colocando assim coisas da cidade, mas ele também às vezes pegava. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial a gente teve um avião? Ele pegava também, sabia que no cinema ele gostava muito. Curiosidades. A respeito desses acontecimentos, né, da guerra, das invenções da humanidade. E hoje, talvez não tivesse sentido, né, fazer uma publicação assim, porque, como você falou, né, com o Google, todo mundo tem acesso a tudo, pesquisa tudo. Mas antigamente as pessoas não tinham esse acesso, as pessoas iam pesquisar na Barça para fazer trabalho de escola, né? Nós tínhamos que ir à biblioteca, porque poucas pessoas tinham essas coleções de enciclopédias em casa. Mas hoje não, você digitou ali, já aparece tudo, então até, de certo modo, é bom, claro, porque facilita a pesquisa, mas por outro lado, perdeu um pouco do encanto. Não, é verdade. O Guia dos Curiosos, né, que quando começou aí a primeira vez, acho que em 93, 94, o trabalho maravilhoso do Marcelo Duarte, porque ali você, por exemplo, você tinha todos os carros da Corrida Maluca, e você ia pesquisar. Aí você tinha coisas das bandeiras de todos os estados. E hoje é muito mais fácil você encontrar, mas dá para você, talvez não no livro, né, mas você colocar isso na internet. Então todas as curiosidades o Nininho fazia muito bem, e nos documentos que eu tenho do Nininho, por exemplo, ele, para fazer essa pesquisa, o que ele não achava em jornal, o que ele não achava em enciclopédias e tal, por exemplo, a gente tem o famoso caso do Príncipe de Astúrias, que foi um navio que afundou no litoral de São Paulo, ali no litoral norte de São Paulo, e ele tem uma carta que ele mandou para a Folha de São Paulo, lá na Barão da Limeira, pedindo informações sobre esse naufrágio do Príncipe de Astúrias. E aí a Folha respondeu, quer dizer, ele fazia consulta no arquivo da Folha, e ele faz um texto sobre isso com base nessa pesquisa. Então se vê, uma coisa muito interessante, muito legal. Então hoje, se você quer saber, que nem a gente está conversando aqui, eu não lembro o ano que a gente teve esse naufrágio, aí você coloca aqui no Google e você já tem toda a informação. Foi 5 de março de 1916 ali na ilha de São Sebastião, litoral norte, na costa brasileira. Mas antes você não tinha esse tipo de informação. A gente era muito comum na Placar o pessoal mandar uma pergunta assim, então, gostaria de saber quem são todos os campeões do estado de Santa Catarina. Aí o cara respondia, olha, o campeonato de Santa Catarina, o maior campeão, sei lá, é o Joinville, a Chapecoense, sei lá, eram os outros times de lá. Então, e falava assim, olha, tal time ganhou tantas vezes. Aí tinha gente que mandava assim, olha, na final da Copa do Mundo de 1974, qual a escalação de Alemanha e Holanda? E tinha uma pessoa lá na redação que respondia. Era muito comum a gente ter esse tipo de curiosidade, e a gente ficava encantado. Gostaria de me corresponder com o São Paulo Futebol Clube. Qual é o endereço? Aí ele publicava o endereço do São Paulo e tal. Quer dizer, e tudo isso você tem a um toque, né? E antes você tinha que fazer uma pesquisa, mandar uma carta e esperar muito tempo, né, Simone? Ficou muito rápido, ficou muito fácil, mas parece que caiu o interesse das pessoas, né? Eu acredito que sim, Wander. Eu não sabia que ele tinha esse costume o Nininho, né, de enviar as cartas. E veja que trabalho que dava fazer tudo isso.
E era um trabalho realmente de pesquisa, tinha que ir a fundo, em busca das informações, e hoje é tudo muito fácil, e de fato, eu creio que o interesse não é mais o mesmo, porque as pessoas sabem que a qualquer momento elas podem consultar qualquer tipo de informação. Mas é a mudança da sociedade, é a mudança do mundo, e nós temos que ir nos adaptando. Mas eu creio que na nossa faixa etária próxima, nós estamos ainda nessa fase de transição que é boa, porque nós tivemos oportunidade de conviver com esse tipo de coisa, como o Nininho fazia, e também estamos vendo agora esse novo mundo. O seu filho, por exemplo, ele já é totalmente do novo mundo, né? Talvez se você falar uma coisa dessas para ele, ou para os colegas dele, enfim, os amigos da mesma idade, vai parecer como uma coisa quase que pré-histórica. Não, é verdade, para eles é muito bom. Mas eu estou ensinando uma... Hã? Pro Guilherme, quantos anos tem, Guilherme? 22, ele tá falando que a gente tá falando coisa do Arco da Velha, né? Mas eu tô ensinando umas palavras lá, às vezes o André se surpreende comigo. Ele surpreende veja que interessante. Pode falar. Assim, até com relação, trazendo a realidade do Guilherme. Então, quando eu me formei, eu estudei na Faculdade de Direito de Sorocaba. Não existia internet. Então, se o advogado, o estudante, queria fazer uma pesquisa de jurisprudência, o que é a jurisprudência? É a coleção das decisões reiteradas dos tribunais. Falou que as revistas do tribunal, né? Isso, então existe ainda, é uma revista chamada Revista dos Tribunais, que são coletâneas das decisões dos tribunais. Então, por exemplo, quando eu vou entrar com processo ou fazer uma defesa num processo, o que é normal o advogado fazer? Pesquisar como que os tribunais têm decidido aquele tipo de causa, para saber se aquilo que eu pretendo pedir tem um amparo, né, para eu tentar mostrar para o juiz. Olha, o tribunal está decidindo assim, uma indenização foi concedida numa situação como essa, um réu foi posto em liberdade numa situação como esta, e o promotor também, o réu foi mantido preso numa situação como esta. Então, para pesquisar tudo isso, tinha que procurar nos livros mesmo, e era comum os advogados antigos assinarem essa revista dos tribunais. Então, por exemplo, nos escritórios dos advogados antigos da cidade, que eu tive a oportunidade de conhecer, de frequentar, doutor Arnob, doutor Roberto Mana, que já é falecido, mesmo o doutor Oswaldo Stefani, nosso pirulito, então eles tinham esses livros para pesquisar a jurisprudência. E hoje você escreve lá no Google, jurisprudência, prisão, furto, indenização, e já traz uma lista imensa que você nem consegue dar conta. Não, e uma coisa assim, porque você já coloca, então se pega um livro, mas eu achava muito legal, por exemplo, o livro da biografia do Garrincha, que o Rui Castro escreveu, e tinha um índice remissivo. O índice remissivo eu ficava encantado, porque você ia lá no final do livro e estava marcado assim, quantas vezes, por exemplo, a cidade, Magé, onde o Garrincha nasceu. Aí aparecia Magé, está na página 130, 140, 3, 4, quer dizer, aí aparecia lá Flamengo, quantas vezes tal, Rádio Nacional, página tal. E eu achava era uma espécie de Google, né? O índice remissivo era maravilhoso, porque em que página tal, momento em que falava da Elza Soares, tá lá, páginas tais, entendeu? E hoje você com a palavra-chave, você vai lá e busca rapidinho, né? Mas a busca, é verdade. São os novos tempos. Como eu falei, nós vivemos um pouco do anterior, estamos passando pela transição e não sei se chegaremos a viver completamente esse futuro, onde tudo será digital. Não, mas e a gente tem... A vida é assim, né? Cheia de etapas, cheia de lembranças e cheias dessas experiências que nós podemos conversar a respeito delas e rememorar aquilo que já foi. Não, na própria transmissão esportiva, então você tinha umas palavras antigas, né, de jogo de futebol, scratch, e aí as coisas vão ficando, por exemplo, Osmar Santos é essa grande mudança, Osmar com um linguajar diferente, quando se tinha umas palavras, né, uma defesa portentosa, né, uma coisa assim mais pesada, né, aí o Osmar Santos já mudou isso, né, tiro liruli, tiro lirulá, colocando gírias no futebol, e já foi mudando. E, por exemplo, hoje o narrador esportivo, ele tem que também encontrar esse caminho, porque se você tem uma linguagem muito antiga,
você perde a molecada que tá ligada ali nas redes sociais, ou no YouTube e tal. Ontem, por exemplo, o Luiz Roberto, que estava narrando o jogo do São Paulo e Vasco da Gama, né? Eu acompanhei um trecho que eu estava lá esperando para passar a procissão do Dom Pato e depois a da Santa Quitéria, né? Então tava meio ali na televisão e meio na rua. Mas o Luiz Roberto Soares, que para mim é um dos grandes locutores, e ele tem sempre esse trabalho de pesquisa muito grande, porque realmente ele busca informação para ter diferente. Você fala, tá vendo aqueles homens parados ali na praça, ele fala, ali estão os homens da Guarda Municipal, e aí ele já busca informações, a Guarda Municipal com seu uniforme azul, quer dizer, então ele já tem esses detalhes. E ontem, por exemplo, a hora que teve uma falha ali de um zagueiro, que o cara deu um chutão, ele pegou e falou assim, como fala a criançada, né, tá bugado. E meu filho fala muito isso, né, quando o videocassete, quando o videogame lá bugou. E ele falava, bugou, pai, bugou o quê, cara? E aí eu aprendi que o cara deu um problema. E o Luiz Roberto estava usando ontem essa palavra, que é uma maneira de se aproximar também da garotada, né? Isso de você ser pai com 40 anos de idade, você também tem essas vantagens, né? Porque com o seu filho você vai aprendendo um monte de palavra nova, que nem essa, bugou. Estamos usando na transmissão esportiva, que é uma maneira já de se aproximar da garotada também, né, Simone? Wander, já pensou se ele falasse, avariou, ou você falasse para o teu filho, o videocassete, como você disse. Não, mas acho que é o videogame, né? Você corrigiu, está avariado. Então, os jovens não entenderiam. Agora, se alguém falasse para mim, bugou, eu doutora, também não bugou o negócio, é. hein? Eu acabei de aprender agora com você o que é bugar. Bugou. E outra coisa, e outras frases, né? E isso tem. Um dia eu entrei com o André e com a Márcia numa loja, eu perguntei para a mulher se ela tinha japona. Você tem japona? Aí ela falou assim, japona não, a gente tem jaqueta. Mulher, não, é isso mesmo, é uma blusa japona. Tanto que tinha a piadinha que a gente falava que o japonês não passava frio porque ele dormia com a japona. E hoje ninguém mais fala japona, né? Outro dia eu falo ainda, Wander. Japona. Aí outro dia que também ele precisava lá de uma lanterna, e aí eu falei, não, esse aqui é um farolete. Farolete? Quer dizer, então, às vezes a gente brinca, e eu não consigo tirar da cabeça a Telesp. Quando eu ligo para falar com a companhia telefônica, lá, por exemplo, a Vivo, que é a sucessora, eu sempre falo a Telesp, né? A Telesp, quer dizer, são tem algumas coisas... Também, a Light, a gente fica, né? Que em São Paulo agora tem uma empresa nova lá que eu nem sei o nome. Né? E até se falava, você é sócio da Light, quando você deixava muito as luzes acesas. Verdade, é sócio da Light. Então as coisas vão mudando, né? E a gente vai pegando essas palavras aí. Só quero registrar aqui, ó, o Will Gonçalves falou que 150 carros participaram. Obrigado, Will. Um abraço a todos lá da Vila Dom Pato, o Eduardo, que fez o contato com a gente. O Jair Oliveira Prado tá lembrando aqui, ó, que eu falei que a gente teve uma morte num carnaval de São Roque no início dos anos 60. E o rapaz que morreu naquele dia chamava-se Afrânio, é isso mesmo, o nome dele era Afrânio. E a bomba foi ele mesmo que fez, ele era muito conhecido e estava na praça naquele dia, o Jair. E já entrou em contato comigo, chama-se Lourenço Stefani, né, que é irmão do Oswaldo Stefani. Ele era o motorista do caminhão. E ele entrou em contato comigo e eu tinha falado dessa história, e ele falou, ele era o motorista do caminhão onde ocorreu essa explosão. Então, passando esse período da pandemia, a gente vai bater um papo lá com o seu Lourenço, que durante muito tempo teve uma carvoaria também lá em Sorocaba, Carvoaria São Roque. Carvoaria é lugar que vende carvão, né? Carvoaria. E aí, ele vai dar uma entrevista pra gente, falou que ele era o motorista, e muita gente lembra, obrigado aí ao Jair de Oliveira Prado. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui, o Orlando Matos falou que ele toca na festa de agosto, ou festas de agosto, desde 1987, quando ainda éramos banda Clandestinos, e ao som do saudoso Rock Boschetti. Rock Boschetti tem muita história, né, também, e pena que a gente não tem tanto registro do Rock Boschetti. Eu tenho algumas gravações, pouca coisa, mas pelo que o Rock Boschetti gravou, tanto que ele falou aí, realmente são poucos os registros. O Will Gonçalves está mandando umas palavras, brasa, mora, é isso aí, o Roberto Carlos que usava muito brasa, mora, o avariado colocou e tal. O Roberto Carlos também, ele conseguiu colocar muitas palavras, né, carango, ele usava, e o Roberto Carlos não só
né? Eu gosto muito das músicas e toda a carreira do Roberto Carlos, das letras que ele fez com o Erasmo e tal, mas o Roberto Carlos, por exemplo, né, quando ele colocou numa letra amada amante, você usar a palavra amante era muito difícil, entendeu? Era amante, sabe, tinha uma coisa muito pejorativa, era difícil. E quando ele colocou numa letra de música dele, amante, não era fácil. Hoje a gente tá ouvindo música aí, que, vou dizer uma coisa pra você, é um filme pornográfico sonorizado, né? Porque é pra cima, pra baixo, subiu, desceu, quer dizer, mas usar a palavra amante era muito difícil. E o Roberto Carlos, quando colocou essa palavra, tudo tem seu momento, né? Tem palavras que a gente nem imaginava usar um tempo atrás. Falar um palavrão numa transmissão de futebol, de rádio, nossa, era uma coisa impressionante. Hoje o que a gente mais ouve, os programas de rádio aí, vira e mexe, estão falando palavrão e tal, mas era uma coisa muito diferente. A gente teve uma mudança muito grande na linguagem, né, Simone? Com certeza, Wander. A gente sabe que a língua é viva, então é natural que as palavras novas cheguem, que as palavras mudem de significado, que as palavras sejam abreviadas, mas houve uma mudança muito grande nesse sentido que você falou. As pessoas tinham um cuidado maior, um recato maior ao se expressar, principalmente na imprensa. E agora isso já não tem mais o mesmo rigor que tinha antes, mesmo nas novelas. Antigamente não se falavam palavrões em novelas. E hoje essas palavras vão sendo cada vez mais introduzidas e vão se tornando naturais, e as crianças já vão aprendendo também, são outros tempos. Aí entram várias questões, né, a respeito até da educação, de questões morais até, que envolvem tudo isso. Mas no caso do Roberto Carlos, eu creio que quando ele colocou a palavra amante, ele já desfrutava de um prestígio tão grande do público e já era tão adorado, que isso não foi mal visto, como se talvez um cantor novo que surgisse já chegasse com uma letra falando assim. E o tempo vai mudando, vai tornando as coisas naturais também, né? Agora, é interessante observar o sentido real e primitivo da palavra, porque amante é aquele ou aquela que ama. Então, e não a famosa por fora. Isso. Então, a palavra acabou tomando essa conotação, né, do relacionamento por fora, como você está dizendo. Mas, se você procurar no dicionário, a palavra, quem é amante? Amante é aquele que ama. Por exemplo, você já deve ter visto, fulano é um amante do futebol. Então é nesse sentido, alguém que ama muito alguma coisa. Não, e a gente tem da religião, era uma coisa também, umas palavras diferentes. Por exemplo, o próprio Roberto Carlos, quando ele fez a música Quero que me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno, a palavra inferno, que hoje ele não canta mais, ele não fala mais inferno e tal, mas quando ele fez essa música, até temos esse livro da biografia não autorizada do Roberto Carlos, que entra nesse detalhe, né? E depois esse rapaz, esse professor, esse jornalista que fez essa biografia do Roberto Carlos, que foi censurada, que o Roberto, deu uma confusão. Daí. Ele escreveu um outro livro, depois chamado O Rei e o Réu, onde ele conta toda a trajetória, como é que ele foi acompanhando toda a carreira do Roberto Carlos, chama-se O Rei e o Réu. E aí ele conta, eu tenho esse livro O Rei e o Réu, mas eu também emprestei, um amigo me emprestou, porque esse do Roberto Carlos foi retirado e tal, mas aí se fala no livro, agora não lembro se na biografia ou nesse O Rei e o Réu, que ele coloca, quando foi feita a música Que Vá Tudo Pro Inferno, que teve uma pressão da igreja, poxa tal. Aí ele fez uma outra música, vamos dizer, para tentar dar uma diminuída lá no inferno, que fez sucesso, mas nem tanto sucesso, que foi Eu Te Darei o Céu e o Meu Amor Também, mas fez sucesso, mas não tanto quanto aquela lá. Então, quer dizer, tem algumas palavras que a gente usava antes que era muito difícil, né? E hoje a gente pode usar com uma facilidade. Deixa eu ver aqui que o Will Gonçalves está falando. Na música, licença poética usada sem critérios. Djavan era pornográfico, mas com poesia. Hoje tudo está nas claras, sem poesia e bom gosto, reflexo da educação. Quer dizer, é coisa assim que você usava. Um dia eu falei, e tenho respeito pela música, mas é o seguinte, a gente ouvia o Renato Teixeira falando, sou caipira, Pirapora, aproveitou ali, né? E hoje a gente tem música, e as minas pira, tal, né? Quer dizer, né?
eu acho que as letras caíram muito, né? Caíram. Infelizmente, a gente tinha até uma maneira de... a música, né? O Bêbado e a Equilibrista, né? Que você tem isso daí, né? Que você falava de um momento difícil que a gente vivia no país, com o regime militar, e você usava palavras, né? E hoje não. Eu lembro que tinha um goleiro chamado País, e o Osmar Santos narrava, então, bola pra área, sai País do gol, País não vai bem no lance. E o Faustão falava, o País realmente não está bem. Quer dizer, era uma maneira de usar o nome do goleiro para falar que o País não estava bem. E hoje ficou muito fácil, o cara fala, o País hoje tá uma porcaria. Quer dizer, não fica mais... A gente perdeu até essa criatividade poética, né? Tá mais, se vai xingar um cara, já xinga o cara de filho de não sei o quê e não usa mais aqueles termos, tal, mostrando de uma outra forma, né, Simone? Tem até uma expressão, Wander, que é dar tapa com luvas de pelica. E hoje ninguém mais dá tapa com luvas de pelica. As pessoas hoje é porrada mesmo, é tiro. As pessoas já vão para cima com tudo e as pessoas vão perdendo esse refinamento, né, no gosto musical, no gosto da literatura, no gosto poético, no gosto das palavras, enfim. É até muito complicado se dizer isso, porque afinal o gosto não se discute, como diz o ditado, cada um tem o seu e nós temos que respeitar. Mas com certeza, se você observar o próprio linguajar, por exemplo, das matérias de jornal, se você pegar os grandes jornais, o Estadão, a Folha, edições de 40, 50 anos, e uma edição de agora, você vê a diferença que existe no linguajar. E isso acaba acontecendo também para que haja um maior alcance de público. Se as matérias forem escritas de maneira muito rebuscada, muito com palavras mais ninguém vai entender, palavras mais eruditas, as pessoas não entendem. Então, existe também essa questão de se baixar o nível para atingir um público maior. Claro que aí o importante é que a informação seja compreendida, mas isso não significa também que deve deixar de existir o incentivo para que as pessoas se preparem melhor, conheçam mais da língua, conheçam mais da gramática, enfim, e mesmo nas músicas. Essas letras que a gente ouve por aí, nós até já comentamos aqui. Pelo menos essas músicas que são as comerciais, que nós ouvimos aí nos carros que passam pelas ruas, às vezes entramos numa loja e tem lá um som ligado, de fato, para o nosso gosto, muitas vezes, isso não cai bem. Não, e a gente respeita todo mundo, né? A gente respeita. Claro. A música sertaneja, que eu sempre falo, que é uma reportagem, né? Você pegava, por exemplo, a música do Menino da Porteira, do Ted Vieira e Luizinho, ia mostrando, olha, o cara que viajava, passava pela estrada, viu o menino, quer dizer, era uma reportagem. Uma história. Essa história. E hoje a gente perdeu muito disso, a coisa mudou muito, né? E às vezes é aquela repetição vazia, né, dos refrões. Mas o Will Gonçalves está acompanhando o programa e recentemente, quando ele participou conosco, nós falamos até sobre isso. Eu me lembro que perguntei a ele se nesses eventos, nessas festas em que ele faz as apresentações, se ele tem que tocar sempre essas músicas que estão na moda ou se ele tem um pouco de liberdade para colocar coisas que são mais do gosto dele, os clássicos. E ele disse que sim, que ele consegue colocar algumas dessas músicas que são as mais clássicas e elas sempre acabam agradando. Então, talvez, Wander, um problema que exista hoje com relação à música, com relação à literatura e mesmo com relação à língua portuguesa, talvez uma falta de se introduzir coisas boas para o público. Porque é desanimador, talvez, você pensar em colocar uma coisa mais clássica, sabendo que, em geral, as pessoas não gostam daquilo e aquilo não vai gerar lucro. Mas talvez seja necessário para a preservação dessa cultura, que também os artistas, em geral, sejam de que ramo for, eles se dediquem a colocar coisas que possam elevar o nível. E até, às vezes, nós brincamos aqui com relação às palavras, né? Mas eu vejo pelas minhas crônicas, pelas minhas matérias. Eu procuro, lógico, escrever de uma maneira que as pessoas compreendam, porque não teria sentido escrever para que o leitor não entenda. Mas é possível você colocar uma palavra diferente, uma palavra que está em desuso, e ali no contexto as pessoas entendem e aprendem uma palavra nova. Na verdade, isso daí, uma vez que eu entrevistei o Benedito Rui Barbosa, eu falei para ele que eu assistia a novela Paraíso, que passou em 82 na TV Globo, e tinha um cara lá de rádio que fazia comentário, e o cara falava, a prefeitura está acéfala.
E aí, e ele falava, então a céfala estava vazia, mas ele usava uma palavra alcaide. O prefeito era chamado de alcaide. O vereador, o edil, entendeu? Então a gente vai mudando. Hoje ninguém chama mais o vereador de edil, se chama o prefeito de alcaide, acho que é um palavrão, entendeu? Mas a céfala. Aí eu peguei e falei para ele, poxa, eu guardei essa palavra. E aí ele pegou e até comentou o seguinte, poxa, valeu a pena, né? De ter falado isso. Aliás, sobre isso, o Guilherme, ponha no YouTube aí, vê se tem aí IP amarelo, árvore símbolo de São Roque. Tem uma entrevista que a gente fez com a Simone Júdica, com o Niltinho Bastos. Eu acho que a gente até fala, acho que tá no meu canal. Veja aí se você acha aí. E enquanto deixa eu colocar o Zé Fernando aqui na conversa também. Cadê o Zé Fernando? Wander. Oi. Não, deixa o Zé Fernando entrar. Eu quero depois fazer uma outra observação. Tá, deixa eu ver o Zé Fernando. Zé Fernando, tô com saudade de você, Zé Fernando. Tudo bem, Zé Fernando? Boa noite, já, boa né? Noite. Boa noite, Wander, queridos internautas, Simone. Também tô com saudades de vocês, rapaz. Que semanas que eu tenho tido, viu? E aí, Zé Fernando, mas agora tá tudo mais tranquilo aí? Você tá com a sua biblioteca de fundo? São CDs ou são livros aí atrás, Zé Fernando? Aqui são CDs. Legal. São CDs. Parte, viu? Que eu tenho acho que uns 500. Aqui deve ter uns 150. Mas... E você já tá passando tudo pra MP3 e tal? Ou ainda você gosta, se tem ainda onde rodar o CD? É uma tristeza. Eu tenho coisa aqui de videocassete ainda. E eu não sei como me desfazer disso. Eu tenho que esperar algum tempinho aí e passar para uma mídia correta. Porque até de Super 8 eu tenho. Esse Super 8 que a gente precisa resgatar, né, Zé? Isso daí a gente precisa dar um jeito. Aliás, quem tem um projetor de Super 8 aí e tem como resgatar, eu acho que o nosso Rodriguinho da imobiliária aqui de Maringá, que parece que ele tem, viu, Rodriguinho? A gente precisa fazer um trabalho para resgatar, que você gravava muita coisa em Super 8, era muito caro, era muito difícil. E tem áudio, Zé Fernando, o seu Super 8? Não, infelizmente eu não consegui. Eu fiz cursos, tudo, mas não consegui colocar áudio neles, infelizmente. Mas me diga uma coisa... E o meu projetor, ele não conseguiu consertar, cara. Até o Zé Henrique tentou consertar, eu não tenho projetor. Mas deixa eu perguntar, o Super 8 era sempre sem áudio, sem som, ou tinha Super 8 que gravava com som? Não, você tinha que fazer a trilha sonora à parte, né? E o que existia eram projetores que você conseguia fazer som durante o filme. Ele tinha um microfone e durante a exibição do filme você conseguia... falar ali e tal, alguma coisa assim, mas você tinha que fazer a trilha sonora à parte. Tá, não gravava com áudio então, eu pensei que... E demorou, Zé, o Super 8 todo é sem áudio, você grava e é cinema mudo. Talvez os equipamentos já quase que profissionais, que o Super 8 não era feito para profissional, para falar bem a verdade, nunca foi feito. Existem profissionais que trabalhou com ele, mas não era, eu acho que não era bem por aí. Só se tivesse algum, mas eu não tinha conhecimento. Da minha época de Super 8, você tinha que fazer uma trilha sonora meio que a parte dele, assim, tinha lá os equipamentos à parte que eu não tinha. Eu tinha um montador, né, a moviola, tinha a coladeira, todo aquele equipamento, mas sem a trilha sonora. Não, você precisa resgatar isso, mas estão guardados os filmes aí, né? Estão guardados. Estão guardados lá com o nosso amigo lá. Ah, vamos pegar, nós vamos passar na casa do nosso amigo lá. Nós vamos pegar. Vamos resgatar isso aí, eu preciso ter uma cobrança muito grande pra cima de mim para colocar fotos antigas e nós vamos começar a resgatar, viu? Era a forma mais assim, mais próxima que um amador poderia ter do cinema. Até hoje, mesmo com toda essa tecnologia... você chega, eu consigo aqui com meu celular fazer um filme se precisar, mas o cinema, aquilo que era cinema, a forma mais próxima que a gente chegava e que eu acho que chegaria até hoje é com o Super 8. O Super 8 é uma pena que ele acabou com a celulose também, não se tem mais celulose, é sinais dos tempos, mas era muito gostoso, a gente se sentia fazendo cinema de verdade mesmo. O que com a câmera de celular a gente não se sente assim. Então é isso daí, né, Simone? Você Super 8, a gente tem um momento que acontece o seguinte, a gente que recebe fotos antigas, acontece, você tem poucas fotos dos anos 50, 60 e tal, mas as fotos que se tem
são fotos bem legais, que normalmente era um fotógrafo profissional que ia fazer, no caso de São Roque, o pessoal Monteiro, né, a Foto Brasília e tal, porque o pessoal não tinha máquina fotográfica. Aí nos anos 70, se tem muita foto que não tem boa qualidade. Por quê? Porque começaram as câmeras instantâneas, aí as pessoas começaram a fazer muita foto, aí vem o início do colorido, aquele colorido borrado e tal, então a gente tem fotos antigas de excelente qualidade, e nos anos aí 70, 80, tem muita foto de câmera instantânea que não são boas, né, Zé Fernando? Exatamente, não são boas, e sabe, é como uma pessoa que gosta de ler, e não pegar o livro na mão. Tem que ler agora nessas maquininhas aqui. É complicado. Você não sente o cheiro do livro. E você não sente a celulose na mão. Você não sente... Eu estou dizendo isso, que eu fiz Super 8 bem amador mesmo. Muita coisa caseira, muito pouco filme, assim, era mais coisa caseira. E era gostoso, assim, você se sentia Zé, você tem gravado uma festa de São Roque, será, nesses seus arquivos aí? Um trecho de um carnaval? Deve ter, seguramente. Se eu não gravei, meu pai gravou, deve ter. Alguma coisa lá deve ter. Tem muita coisa lá. Vamos resgatar por exemplo, isso daí. Eu participei de 8 curtas-metragens, alguns deles feitos com profissionais. E gozado, eu não sentia aquela sensação que eu sentia no Super 8 de pegar a celulose, lá olhar, fotograma por fotograma, tal. É incrível. Eu nesse ponto eu fiquei bastante atrasado. Eu já não tinha grande coisa, agora fiquei mais atrasado ainda. Legal. Simone, você ia falar alguma coisa, Simone? Que o presidente já chegou aqui. Quando o presidente chega, eu começo a ficar preocupado. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde não, boa noite, Zé Fernando. Faz tempo que nós não nos falamos também, nem vou dizer faz tempo que nós não nos vemos, porque agora não dá para ver praticamente mais ninguém. Não dá mesmo, né? Mas, Fernando, eu me lembrei muito de você nesses dias. Eu não tenho muito costume de assistir televisão, até porque por compromisso de trabalho, enfim, eu estou trabalhando em casa e acaba sendo difícil reunir, né, tempo para fazer tudo. Mas eu acabei, sem querer, assistindo a um episódio de uma série chamada Detetive Murdoch. No canal da Globosat. E foram dois episódios em seguida, e eu me interessei muito, porque até não sei se o Vander conhece, aí o Guilherme, não, mas esse eu não conheço. É um detetive canadense, e os episódios se passam no Canadá, né, no final do século XIX. Então ele desvenda crimes, aqueles crimes misteriosos, e eu achei muito legal, muito interessante. Daí pensei, finalmente acho que eu vou assistir uma série. E aí, no dia seguinte, eu fui procurar, já não tinha mais. Aí procurei pela internet, fiz pesquisas, o detetive Murdoch desapareceu. Então, infelizmente, acho que eu assisti talvez os 2 últimos episódios que a Globosat estava passando. Não, então, deixa eu te explicar. Ele tem 13 temporadas no Brasil, já está na 15ª no Canadá. Louco. No Brasil ele tem 13 temporadas, o Globosat+, está reprisando, porque eu acho que a 14ª temporada ele deve começar, se não me engano, em outubro. A temporada de ano deles lá é diferente da gente, né? Se não me engano, começa em outubro. Mas no Now, se você entrar no Now, no Globo Mais, tem as 13 temporadas lá. É ótima essa série. Eu assisto ela há mais de 10 anos, eu acho, sei lá. É ótima, então é uma delícia. Eu vou procurar, assim, então, porque eu achei muito interessante. Tem toda aquela reconstrução histórica. Histórica, cara. Ele escreve história do cinema. Tudo naquela brincadeira deles lá, mas ela é ótima. Uhum. Não, eu tava vendo aqui. Então, nesses canais. Vale a pena assistir. É muito legal mesmo. E eu tô vendo... Você me deu novo ânimo agora, porque eu até comentei com o Marcos, né, meu marido, falei, puxa, acho que realmente deviam ser os últimos e agora não vai ter mais. Nós procuramos na internet, procuramos na Netflix, em todo lugar. Não, ele não está na Netflix. E saiu mesmo. O único local, assim, a única plataforma que eu achei e que tem todas as 13 temporadas do Brasil é no Now. Não, é mais... Tem lá o local lá da Globosat+, entra na Globosat+, tem lá Detetives. Se entra no Detetives, ele é o primeiro que aparece. Depois tem séries. Eu vou procurar, então. Eu nem conheço essa plataforma que você está falando. Uhum.
Não, e só falar aqui, peraí, só falar o seguinte aqui, ó, tem uma notícia, acho que é CBC, o canal canadense CBC renovou para a 14ª temporada o drama investigativo aí do detetive Murdoch, então tá aí. E a nova temporada ainda não tem data, mas a estreia ainda não está confirmada, e no Brasil é exibido no canal por assinatura mais Globosat, então renovaram aí mais uma temporada. Ai, que bom, então, porque até nesse final de semana já tinha desaparecido. Uhum. Então, a 13ª série, 13º ano, já passou, ele está sendo reprisado. Uhum. Agora deve entrar o 14º, aí deve ser uma notícia, talvez, essa notícia é bem atual, Wander? Eu acho que já renovou a 15ª. Ô, louco, será que eu tô tão atrasado aqui? Não, aí, eu digo no site, aí dê uma olhada de quando é essa... 5 dias atrás. Ah, bom, então tudo bem, beleza. Então beleza. Eu vou procurar de novo. Veio ainda. Eu acho que essa 14ª já está gravada, não está? Eu vou procurar de novo, então. Obrigada pela dica, Zé Fernando. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Você achou o bate-papo da Simone lá? Coloca um trecho aí, quando a gente teve a aprovação do projeto que o IP amarelo passou a ser a árvore símbolo de São Roque por iniciativa do vereador Niltinho Bastos, mas com base em uma crônica da Simone Júdica. Vai meio pro final dessa entrevista, que eu falo do Benedito Rui Barbosa e da palavra lá. Põe aí, deixa eu lembrar se a palavra aí, põe aí, acho que é um pouco antes, vamos ver, põe 4 minutos, põe um trecho aí, manda bala, deixa eu ver aí. Vamos voltar um pouquinho mais aqui a gente treina no ar, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz live. Solta um trecho aí. Sorelcio, né? Eu aprendi muitas volta coisas um pouquinho. com ele. Aprendeu muito com essa, lá. Devo muito a ele pela oportunidade de fazer a coluna no Democrata, que começou esporadicamente. E há 5 anos quase, a coluna sai todas as semanas. E de 2 anos para cá, a coluna tem o nome de São Roquices, que foi uma palavra que eu acabei inventando para tratar de tudo isso que diz respeito a São Roque, aos São Roquenses. E agora, com o IP, não é só, voltando um pouquinho ao assunto do IP, não é só a oficialização disso, mas é uma tentativa de envolver toda a comunidade. Né? Conforme o Niltinho lembrou, eu coloquei nessa crônica que eu escrevi, sugerindo que as pessoas realmente se envolvam, que plantem as árvores, que fotografem as árvores, para que todos se envolvam e a cidade realmente possa se beneficiar com isso turisticamente. Legal, valeu, Niltinho, né? Isso é muito importante, a gente gosta demais de falar das coisas da cidade, e o seu tio lá, o Zé do Nino... Pode voltar um pouquinho pra gente aí, a gente pegou aí o trecho, mas valeu porque foi nessa entrevista que você falou que foi a partir de uma crônica sua, né, Simone, que São Roque passou a ter o IP amarelo como símbolo. É a árvore símbolo do Brasil, mas agora oficializada também como a árvore símbolo de São Roque. Isso mesmo, Wander. Eu escrevi essa crônica e sugerindo que se fizesse do IP a árvore símbolo de São Roque, que se fizessem eventos voltados ao plantio, a concurso dos IPs mais bonitos, festivais, uma série de coisas. Que não saiu do papel isso ainda, né? Pois é, infelizmente. O Niltinho leu a crônica e ligou para mim. E falou que tinha gostado muito, que achou, o Niltinho é sempre entusiástico, né, com as coisas de São Roque, falou que tinha achado a ideia maravilhosa e que ele gostaria de fazer um projeto de lei a respeito disso. E claro, eu fiquei muito feliz, muito honrada, e aí acabei colaborando lá com ele, com o Luciano da Câmara, na redação desse projeto de lei, e foi levado, então, à aprovação, e o Niltinho me convidou para ir assistir a sessão, eu fui pessoalmente, e acabei sendo surpreendida ali com o convite daí para falar na tribuna, nem havia me preparado. Daí acabei falando a respeito do projeto, enfim, e nada formal, mas aquilo que sai do coração, né? Nessas horas, até porque o objetivo ali não era político, de maneira nenhuma, era falar sobre as coisas da cidade. Então o projeto foi aprovado, somente houve um voto contrário, que foi do vereador Cabo Jean, todos os demais vereadores aprovaram, e hoje existe essa lei, que cria, então, uma série de eventos, obriga, inclusive, o plantio de IP amarelo nas repartições públicas, nas escolas municipais, mas, infelizmente, até onde eu tenho conhecimento, não se colocou em prática efetivamente ali o passo a passo do que a lei diz. Mas quem sabe, né? Agora também não é momento para isso, nessa conjuntura da pandemia, enfim, mas pelo menos está lá. Virou lei e creio que talvez em algum momento alguém se sensibilize e vá, então, colocar em prática aquilo que a lei diz.
E essa conversa sempre é motivo de alegria. Quando eu encontro o Niltinho, ele sempre relembra disso. Esses dias o Facebook trouxe a lembrança de uma postagem de quando a lei foi aprovada. Então ele colocou lá, né, publicou nas lembranças, e nós nos falamos por ali, muita gente interagiu também. São coisas boas, coisas que servem para despertar cada vez mais esse sentimento, né, de amor à cidade, de amor às coisas da cidade. O IP tem uma simbologia tão rica em São Roque. Então foi realmente um motivo de muita alegria para mim. Meus amigos, eu tenho que fechar o programa, que a gente já está com 1h30 de programa aqui. Ô Zé Fernando, só um recado para você, o Jair de Oliveira Prado, o nosso Jair do Táxi, que está lá em Indaiatuba. Zé Fernando, você tem que fazer um comentário sobre o filme são roquense Balas Encravadas. A juventude não conhece. Faz um comentário aí, e esse filme, inclusive, está no YouTube. Pra você falar desse filme. Eu tenho uma cópia que eu ganhei de você, né, Wanda? Ah, eu mandei para você a cópia? Opa! Você me deu uma cópia de presente. Puxa vida. Na minha coleção. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui, eu prometo para você que eu vou... O Wander aí vai me dar um espaço grande aqui. Nós vamos? O dia que se quiser a gente fala aqui. Simone, muito obrigado pela participação. Faltou algum detalhe aí, Simone? Deixamos para amanhã os detalhes. Então para a gente já ter assunto para amanhã. Hoje foi tema livre. Foi tema livre, amanhã a gente volta. Isso, o horário já está adiantado, o presidente pode não gostar. Então um abraço, Zé Fernando, um abraço, Wander, Guilherme, um abraço aos nossos ouvintes. E até amanhã, se Deus quiser. Ok, obrigado, Zé Fernando. A gente volta aí para falar mais até do São Paulo, que ontem entrou pelo Cano. Quando eu vi que o Cano tinha feito um gol, falei, já vamos falar, São Paulo entrou pelo Cano. O cara fez 2 gols. Pô, e o São Paulo literalmente ontem entrou pelo Cano, né, Zé Fernando? Mas... Entrou pelo Cano. Mas fez uma grande defesa, o Thiago Volpi lá fez uma defesa maravilhosa, mas depois 2 bolas foram pro fundo da rede. Vida de goleiro não é fácil não, hein? Não, e é começo, o pessoal no Rio tá muito à frente. Eles estão com mais de 30 dias de treinamento, o pessoal não tá vendo isso. Mas tudo bem, vamos deixar rolar. E eu só queria mandar um abraço a todos, tava com saudades. Avisar o Zé Balaio que tamo junto. Tamo junto. E até amanhã, né? Até amanhã. Aí amanhã a gente volta. Amanhã acho que vai ser tema livre ainda, mas a gente já tem os outros convidados aí. Durante a semana a gente vai ter muita novidade. Um abraço, Zé Fernando. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Legal, vamos fechando aqui a nossa edição do Linha Aberta. Amanhã a gente volta trazendo mais informações, mais detalhes para você, com o nosso Jair Ribeiro aqui, o nosso presidente, o nosso Guilherme na retaguarda técnica. Amanhã mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, um grande abraço, até lá. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.